Vou falar sobre fratura do escafoide e suas complicações. A fratura, a função dessa aula é reconhecer com segurança, né, as fraturas do escafoide. A gente vai falar das principais complicações dela. Então, vou falar da introdução rápida da epidemiologia, o diagnóstico da fratura, como faremos, como a gente avalia a osteonecrose e outras complicações, como a não consolidação, e uma complicação mais temida, que é o SNEC, e o que a gente precisa colocar no nosso relatório. Vamos lá. Então, de epidemiologia, é uma fratura muito frequente, 70 a 80% das fraturas do carpo, quase 5% de todas as fraturas e 15% das fraturas dos punhos. Então, é muito comum em jovens. E clinicamente, o paciente vai ter dor na tabaqueira anatômica, dor à compressão axial do polegar. E lembrando que muitos casos são mal diagnosticados ou subdiagnosticados como um tosse, porque apresentam raio-x normal. Então, é essa o padrão de queda sobre a mão estendida e desviada ulnarmente, com um punho de dorsiflexão de 90 graus. A gente vai classificar essas fraturas tanto no sentido, né, do traço, como na localização que esse traço vai acometer. Vamos entender aqui. Então, existe a classificação de Herbert, que são as fraturas TGA, que são consideradas estáveis, que é essa fraturinha aqui do tubérculo do escafoide, a porção distal do escafoide, uma fratura boazinha, ou até da cintura escapular, que é a mais frequente, só que não desalinhada, bem alinhadinha. Essa é a fratura tipo A. A tipo B já são as instáveis, que tem um traço oblíquo de fratura, ou ela está desalinhada, ou ela comete o terço proximal, ou ela acaba tendo também deslocamento, né? Então, a fratura mais deslocamento carpal. E por último aqui, B5, a cominutivo. Então, são as fraturas do mal aí. E a gente tem a evolução dessas fraturas, né? Que elas podem não consolidar. Tem uma consolidação tardia, a partir de 6 semanas, se não consolida, a gente já considera uma consolidação tardia e pode formar uma união fibrótica mesmo, que seria a pseudartrose, né? Ou depois até formar a esclerose dos bordos, e seriam C e D, respectivamente, relacionada à não consolidação. E aí a orientação seria a classificação de Russe. Então a gente pode ter essa horizontal oblíqua, a gente pode ter a transversa ou essa aqui, ó, que é a malvada, essas fraturas verticais e oblíquas que tendem a ser mais instáveis. Então aqui, de acordo com a localização, varia na literatura, como a gente vê essa imagem aqui, considerou 10, 70, 20. Aqui, ó, no slide, a gente tem 30, 62 e 7,5, mas o que importa é que nesse verdinho aqui, que é a cintura escapular, é o local mais comum no adulto. A criança, a porção distal é mais comum. Lembrar também dessa vascularização do escafoide, que é de distal para proximal. Isso faz com que a taxa de não união aumente à medida que a fratura se torna mais proximal. Quanto mais proximal, mais chance de não união ou união tardia. E aqui um guideline, né, que estava lá no Radiopedia, em termos de tempo de imobilização de fraturas não desalinhadas, né? Então, mostrando que mais precoce a imobilização acaba sendo mais proximal, desculpa, a imobilização acaba sendo maior para consolidar. Então, aqui mostrando à medida que eu venho para cá, eu tenho que a porcentagem maior não se une, né? Distalmente, quase 100% apresenta união, e quanto mais proximal, menos união. E o que a gente vai falar da imagem? A gente tem o raio-x convencional, que pode fazer essas incidências, a gente vai falar delas. A gente tem a ressonância, que é o melhor método, principalmente na fratura com raio-x normal, no início. E a TC, que a gente vai ver a vantagem, que é ver qualquer deslocamento mínimo, qualquer desalinhamento, angulação, a gente vai ver melhor. Então, o raio-x a gente pode fazer um PA, um perfil, e esse perfil é muito bom para avaliar o alinhamento ósseo, os desvios, né, nas instabilidades, por exemplo. A gente pode fazer um desvio que vai ver que o escafoide reduz a sobreposição desses ossos do carpo que a gente vê no PA normal e acaba vendo melhor o escafoide. Pode fazer a oblíqua também. Seria a série escafoide.
E a TC? A TC entra aí, a gente já viu uma fratura no raio-x. Você quer ver qualquer desalinhamento? Até porque o desalinhamento considerado, você já considera desalinhamento maior que 1 milímetro, é muito pouco. Então, a TC é o melhor método para ver esse desalinhamento que tem aqui, por exemplo, ou até a angulação dos fragmentos. Então, ela é preferível em relação à ressonância nesse sentido. Se você já sabe que tem uma fratura, você quer planejar a cirurgia, quer ver desalinhamento e angulação, a TC é melhor do que a ressonância. A ressonância entra onde? Ela vai ver a fratura muito bem, sensibilidade 100% praticamente. Então, ela entra, por exemplo, quando você faz um raio-x, está suspeitando de fratura escafóide, ele dá normal, porque aí você garante mesmo se tem ou não, para evitar ou imobilizar um paciente que não tem fratura, só porque tem uma leve irregularidade no raio-x, então é um falso positivo, ou deixar de ver uma fratura oculta no raio-x e até na TC. Então, tá oculta no raio-x, ideal é direto para a ressonância, porque a TC tem muita chance de estar oculta também, tá difícil de identificar. Então, pontos chaves para diagnosticar a fratura, tá? Nem estou falando de complicação. É, localizar ela, né? Se distal tem um prognóstico melhor devido à boa vascularização. A cintura é o local mais frequente, desculpa. E o proximal tem maior risco de complicações vasculares. Critérios de instabilidade. Desvio maior que 1 milímetro ou presença de rotação é o que nos preocupa e que acaba muitas vezes combinando com o tratamento cirúrgico. Então, isso é o que a gente vai procurar e vai informar. Então, lembra que é muito pouquinho, 1 milímetro, tá? A ressonância entra aí para identificar fraturas que eram ocultas. Então, se o raio-x não viu a fratura, você está suspeitando que tem, vá para a ressonância, porque a TC também pode ser oculta e eu tenho vários casos assim. Lembrar desse sinal aqui da baleia jubarte, que é exatamente a angulação do fragmento e, portanto, com maior risco de complicações, notando aqui a angulação dorsal da área de fratura. Agora vamos falar das complicações. Existe uma alta incidência das complicações, principalmente da fratura no bolo proximal. Olha isso, 5 a 25% dos casos das fraturas podem evoluir para não união. E fatores de risco são deslocamento, que a gente viu maior que 1 milímetro, fratura no polo proximal, história de osteonecrose, histórico de osteonecrose, fratura oblíqua vertical, que a gente fala, já viu, que é o pior cenário. Uso de nicotina atrasa um diagnóstico, imobilização inadequada. E aqui um exemplo de não consolidação. E quais são as consequências? Vai mexer com a cinemática do carpo aí, vai diminuir a amplitude do movimento, vai ter osteopenia, diminuição da força de pressão, vai acabar fazendo instabilidade intercalar, dorsal dissociativa, a DISI, e vai culminar aí com a SNEC. E aí a gente vai ver aqui agora sobre a osteonecrose. O que que acontece? Ocorre principalmente em fraturas do polo proximal, por causa da vascularização retógrada limitada. E quais são os sinais de imagem no raio-x? O raio-x não é um método bom para detecção precoce, muitas vezes os sinais vão ser muito tardios e pouco específicos. Você vai ver um aumento da esclerose e depois vai até colapsar, né? E aumentar o remodelamento e vai evoluir aqui, ó. Esse paciente já tem até um osteófito aqui. Então, é isso que a gente quer evitar. A TC vai ser muito parecido com a raio-x, você vai ver um aumento da esclerose, né, óssea proximal, mas também não é um achado, vamos dizer, tão específico de gravar que isso é osteonecrose. Eu acho que quando a gente pega isso, vale a pena a gente sugerir que pode ser osteonecrose e sugerir fazer uma ressonância com contraste, que a gente vai ver que é o melhor método, tá? A TC, no entanto, é o melhor método para a gente avaliar a consolidação óssea, tá? Então, a TC quer acompanhar a consolidação, TC quer ver a osteonecrose, ressonância. E sobre a ressonância magnética, é o método mais sensível para ver necrose do polo proximal. O que que a gente vai procurar? Um sinal baixo no T1, tá? Isso vai já levantar a bola, que tem osteonecrose. E o STIR, o T2 variável, tá? Pode estar baixo ou alto, o fato de ter sinal de edema, né, um alto sinal no STIR, não reforça a ideia de que esse osso está bom, tá? Você pode ter uma necrose franca, como nesse caso aqui, e um STIR normal. Mas o melhor método mesmo para fechar é você injetar o contraste e ver que não realçou, tá? Então, assim, a ausência do contraste, a red flag é a ausência do contraste, do realce pelo contraste, para dar esse diagnóstico de necrose vascular e, portanto, um pior prognóstico.
Então, aqui um exemplo da literatura, eu costumo, no nosso serviço, a gente usa com saturação de gordura, tá? Aqui fizeram T1 puro, mas ok. Então, aqui mostrando um fragmento proximal com T1 baixo, mas quando já estava impregnava, então foi tido como viável. E aqui um fragmento com T1 baixo que não impregnou, continuou baixo, no pós-contraste, e aí eles interpretaram como necrótico. Então, defendendo aí o uso do contraste. Esse artigo também da Skeleton, ele comparou é, desculpa, a ressonância contraste tardio, injeta e depois adquire com a perfusão, né, o contraste dinâmico. E viu que o contraste tardio foi até melhor aí para de especificidade para a necrose do polo proximal. Então, portanto, não é nem recomendável, porque diminuiu a especificidade, fazer a perfusão, que é o contraste com o tempo, né? O ideal mesmo é injetar e adquirir tardio, que é o que a gente faz pós, né? Então, aqui mostrando um osso viável com impregnação. Ó, tinha baixo sinal no T1, que era edema. Muitas vezes o edema vai estar assim, e aí impregnava pelo contraste. Então, para ver a osteonecrose, exemplo com contraste. E aqui mostrou outro artigo que é bem interessante. Olha o sinal do Stibben variável, que a gente falou. A gente não vai olhar para esse sinal nas sequências sensíveis a líquido, STI, DP, T2. A gente vai procurar o T1. T1 baixo aqui. E impregnou pelo contraste. E agora? O T1 está baixo, mas impregnou pelo contraste. Aí eles estudaram aqui, histologicamente, o que estava acontecendo. E ele viu que esse paciente tinha 60% de calo e só 20% de osso necrótico aí nessa biópsia desse escafoide proximal. Portanto, um osso viável, tá? Potencialmente viável. Então, mostrando como o contraste ele se sobrepõe. Então, o achado do contraste se sobrepõe, não. Ele supera o T1. Então, mesmo T1 baixo, impregnou, você vai dizer que não deve ter necrose aí. Agora, o T1 normal, que é esse caso de baixo, e não impregnou, olha aqui como impregnou o resto do osso, e o pós-contraste está bem preto, mostrou aqui, ó, 50% de osso necrótico. Então, é um osso com necrose, então normal e não impregna. Moral da história, o ideal é injetar, e o contraste, o realce é que vai bater o martelo se tem necrose ou não, tá? Muito cuidado com o T1 normal. O T1 pode estar normal, sim. Lembrar da gordura mumificada, por exemplo, que é o que a gente vê nos infartos ósseos. A gente sabe que esse infarto extenso aqui do joelho, isso aqui é uma gordura morta, tá? É um osso morto, mas mantém um sinal preservado, porque essa gordura está mumificada. Então, ainda tem glóbulo de gordura lá, e por isso você vê o sinal preservado, no T1. Então, isso é o que pode acontecer também no escafoide. Então, só o contraste vai salvar esse diagnóstico aí, tá bom? Mesmo com T1 normal, tá um osso necrótico. E o SNEC, qual o método de imagem? Bom, quando a gente fala de SNEC, né, de artrose, e primeiro vai ter uma instabilidade, depois artrose, aí o raio-x e a TC já são os métodos principais para acompanhar isso aí. Dica importante, né? Sempre olha se tem instabilidade, e isso você vai ver através dos ângulos, né? Que a gente vai falar na próxima aula de instabilidade melhor. Mas os ângulos de instabilidade já vão levantar essa bola, e depois de alterar os ângulos, de evoluir esse escafoide, evoluir com estabilidade, ele vai fazer uma artrose que é o SNEC. Bom, e o que que é instabilidade? Como isso aqui está fraturado, né? A porção distal do escafoide vai fletir, rodar volar, e a porção proximal vai rodar dorsal junto com o semilunar. Então, isso aqui é uma dise relacionada à fratura do escafoide e pode culminar aí com a artrose chamada SNEC, tá? E é por isso que a gente precisa fazer esse reconhecimento precoce para definir a conduta aí do paciente. Então, aqui mostrando o que eu falei para vocês, fraturou, não consolidou, escafoide flat e todos os outros ossos da primeira fileira rodam dorsal. E aí a gente vai ter a dise, né, que é a estabilidade associativa, porque um vai rodar para o lado e os outros todos para o outro, e que vai culminar aqui com o SNEC, que é o Scaphoid Non-Union Advanced Collapse, que é o colapso do carpo. O SNEC pode ser graduado, né, desde uma artrose entre o rádio e o escafoide, a uma artrose do médio carpo, a uma artrose pancárpica. E aí a gente pode, quando identificar essa artrose, graduar também. Isso pode ser visto na ressonância, no TC, muitas vezes até no raio-x. Bom, e o que que a gente espera do nosso relatório aí para os colegas ortopedistas?
um laudo definindo o padrão de fratura. Uma vez que eu vi a fratura, eu falar se ela é distal, se ela é na cintura ou se ela é proximal, como que é esse traço de fratura. Ver se tem deslocamento, lembrar que um desvio pequeno já é considerado significativo, 1 milímetro. Avaliar se tem rotação e incongruência articular. Quando vai se falar de consolidação, a TC é o melhor método para ver consolidação de fratura. E quando se vai falar de necrose, a ressonância com contraste é o melhor método, tá? A gente vai ver a morfologia, mas o contraste é que vai fechar aí. E identificar sinais precoces de instabilidade, que é a DISE, e o SNEC, que seria já a artrose relacionada a isso. Bom, é isso.